Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Por algum valor conservador que não tem nada a ver com as pedaladas fiscais de Dilma, o meu voto é sim. No meio do degradante espetáculo a que assistimos na madrugada do passado domingo, esta declaração de voto resume com honestidade o momento em que o impeachment da Presidente do Brasil se revelou como um golpe contra um governo democraticamente eleito. Na manhã seguinte, os títulos da imprensa internacional traduziram em ridículo a farsa de domingo. Deus e netos dos deputados derrubaram a Presidente do Brasil. Foi este o resumo feito pela maioria dos jornais, como o New York Times ou o Newsweek. Depois das declarações de voto de 367 deputados a favor do impeachment, já não é possível branquear aquilo que aconteceu. Pela esposa Paula, pelo neto Gabriel, pela sobrinha Helena, pela tia que me cuidou quando eu era criança, pelos corretores de seguros do Brasil, pelos evangélicos, pelo petróleo, para acabar com a Central Única dos Trabalhadores e com os seus marginais, pela ditadura militar de 1964 e pela homenagem ao torturador Alberto Brilhante Ustra, que foi o pavor de Dilma Rousseff. Quem, em Portugal, se prestou ao papel de claque dos golpistas da direita brasileira, agora só pode calar-se com vergonha. E percebe-se porquê. Entre Deus e o mundo, tudo foi razão para derrubar a Presidente do Brasil. Tudo, menos o tal crime de responsabilidade, que seria a única justificação legal para o impeachment. O debate correu e dos fundamentos formais do impeachment nem sinal. Foram esquecidos até pelos organizadores do golpe como desculpas farrapadas que eram. E só podemos esperar que o combate à corrupção não vá pelo mesmo caminho do esquecimento. Senhoras deputadas e senhores deputados, nunca nos ouvirão branquear o pântano de corrupção que domina a política brasileira. Nunca ouvirão o Bloco de Esquerda negar o envolvimento dos altos responsáveis do PT no Mensalão, no Lava Jato ou em qualquer outro escândalo de favorecimento pessoal ou partidário em prejuízo do povo brasileiro. No Brasil, como em Portugal, a corrupção deve ser combatida e os corruptos devem ser sujeitos à justiça mais incomplacente. Mas não foi isso que aconteceu no passado domingo. Não foi isso que aconteceu no passado domingo. E se assim fosse, todo o sistema político brasileiro teria de ser alvo do impeachment, por ser feito para favorecer a compra de votos, o financiamento privado de partidos, a troca de favores e a corrupção do poder político. Se alguma coisa poderia ter evitado o desfecho inconstitucional desta história, era a reforma política e a democratização do sistema político que o próprio PT prometeu e falhou em cumprir. É que, ao contrário de Dilma Rousseff, 60% dos deputados que votaram sim à sua destituição estão a braços com a Justiça. Correu o mundo o caso da deputada Raquel Muniz, do PSD, não do português, mas do brasileiro, que dedicou o seu voto ao marido Rui Muniz, prefeito de Montes Claros, exemplo de gestão pública e de mãos limpas, mas que na manhã seguinte foi preso pela Polícia Federal por envolvimento em corrupção. O argumento da transparência não tem credibilidade na boca dos corruptos. Falemos dos organizadores do golpe. Michel Temer, atual vice-presidente e pretende sucessor à presidência, é suspeito na investigação do Lava Jato. E chegamos então a Eduardo Cunha, pai do impeachment e presidente da Câmara de Deputados, réu do Supremo Tribunal Federal no caso Lava Jato e em risco de perder o mandato ele próprio por ter mentido numa comissão parlamentar de inquérito sobre contas escondidas no estrangeiro. A verdade é que o processo de cassação do Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, corre muito mais lento do que correu o processo de impeachment de Dilma Rousseff. E vamos ver se o agradecimento da direita brasileira a Eduardo Cunha pelo impeachment de Dilma Rousseff não é a amnistia e a impunidade pelos crimes que cometeu. No final de 72 horas de discussão na Câmara dos Deputados, há uma pergunta que é obrigatória. O impeachment resolve algum dos problemas de corrupção do Brasil? Não. Mas a confirmar-se, o impeachment é a vitória da corrupção. O impeachment é a vitória de um sistema iníquo
e de uma direita conservadora que viu uma oportunidade para assaltar o poder. É verdade que o impeachment é um instrumento legal, mas as suas regras estão constitucionalmente previstas. Quando as causas que o justificam são falsas, quando o seu motivo é político e não judicial, quando falham as provas, quando se forjam os argumentos, então estamos perante uma farsa, estamos perante um puro golpe de oportunistas. Para encobrir o nepotismo e proteger os seus próprios interesses, os golpistas não se limitaram a opor-se ao governo, atiraram à Constituição e, com ela, atiraram à democracia. Falta saber se os golpistas avançarão para a revisão da Constituição de 1988, para a qual, afinal, basta apenas uma maioria de deputados que se junte pelos mesmos netos e pelas mesmas esposas. O Bloco de Esquerda não vem hoje a esta tribuna discutir governos, governantes ou as suas opções políticas. Aqui, o Bloco de Esquerda levanta-se pela democracia, a par de tantos outros e tantas outras democratas, para lamentar que no Brasil... Já ultrapassou o seu tempo, Sr. Presidente, para lamentar que no Brasil um governo democraticamente eleito possa cair não pelo voto dos eleitores, mas às mãos de um golpe feito em nome de interesses corrompidos e de corruptores.